João capítulo 5, quem achou, diga amém. Está escrito assim: depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda. Como é que é o nome do tanque? Como é que é o nome do tanque? O qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Quantos anos que ele estava enfermo, irmão? 38 anos que ele estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, irmão, isso é importante você sublinhar na tua Bíblia, tá? Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo, e eu vou te explicar o porquê que Jesus sabia. Amém ou não? Amém, gente? Glória a Deus. E sabia, vamos lá, há muito tempo, que ele estava assim há muito tempo. Perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, quando eu vou descer, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem que ficou são, e tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara, por haver muita gente naquele lugar. Depois, versículo 14, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Irmão, eu queria que você repetisse a oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para a tua palavra. Amém. Irmão, é muito interessante quando você lê esse texto, que a palavra do Senhor, ela começa dizendo que depois desses dias, depois disso, havia uma festa. Então diga comigo assim: diga como vencedor, diga: havia uma festa. E sabe o que é o mais legal disso, irmão? É que Jesus estava indo para a festa. Aleluia. Que festa era essa? A Bíblia não fala que festa era, se era a festa dos tabernáculos, se era de Pentecoste, qual festa que era. Mas a Bíblia diz que estava acontecendo uma festa em Jerusalém, e Jesus estava indo para a festa. Irmão, eu quero só fazer um parênteses aqui, porque é muito legal quando você sabe que Jesus participava de festas. Jesus, ele foi à festa de casamento. Jesus, ele foi à festa em Jerusalém. Jesus era festeiro, irmão. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas que têm uma imagem de que para você ser espiritual, você tem que ser carrancudo. Irmão, honestamente falando, carrancudo para mim é o diabo, porque ele sabe que ele está perdido, que ele está lascado, que ele já está condenado. O crente, ele precisa ser feliz, querido. E eu digo para você, irmão, ser carrancudo não é sinal de espiritualidade. Às vezes tem crente que você chega e fala assim: e aí, irmão, a paz do Senhor? Ele: a paz do Senhor. Irmão, você fica até com medo. Você fala: Deus que me livre. Tem gente que às vezes, a gente faz aqui as festas, se joga na luz, Irmão, tem crente que se entrar aqui e ver a gente não se joga da luz, vai começar a impor a mão na cabeça de cada um e vai expulsar demônio. Principalmente porque tem uma luz colorida e tem uma juventude festejando o Senhor Jesus.
Então Jesus, ele ia para a festa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Amém, irmão? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então diga comigo assim: Jesus era festeiro. Diga novamente: Jesus era festeiro. Então por que você está com essa cara de maracujá de gaveta? Jesus era festeiro, irmão. Vamos celebrar, vamos festejar. Eu acredito que Jesus era o tipo do cara que a pessoa falava assim: ó, vai ter festa, ele tô dentro. Amém ou não? Jesus estava indo para a festa, irmão. Jesus estava indo para a festa. E a Bíblia diz, querido, que quando ele chega em Jerusalém, havia um tanque chamado Betesda. Como é que era o nome do tanque? Betesda, que significa misericórdia. Então havia esse tanque lá. E a Bíblia diz, querido, a Bíblia diz que nesse tanque havia uma multidão de enfermos na beira do tanque. Porque os doentes que estavam ali, eles ficavam à beira daquele tanque, porque havia uma tradição que uma vez por ano um anjo vinha e movimentava as águas daquele tanque. E quando as águas eram movimentadas, a primeira pessoa a descer naquela água ficava totalmente o quê? Curada. Então os enfermos ficavam ali a vida inteira olhando para a água. É hoje? Será que o anjo vai mexer a água? É hoje? É hoje? E nunca chegava o dia. E quando chegava tinha que descer primeiro. Esse tanque, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, é um texto regado em detalhes, porque ele diz, querido, que esse tanque, ele ficava perto da porta das ovelhas. A porta das ovelhas, querido, era como se fosse uma porta dos fundos de Jerusalém, porque havia uns portões de Jerusalém. O mais pomposo era o portão dourado, era o Gold Gate, portão dourado. Então a Bíblia diz, querido, preste bem atenção, ouve, que perto do tanque de Betesda era onde ficava a porta das ovelhas. E por que essa porta tinha esse nome de porta das ovelhas? Porque era exatamente naquela parte do tanque também que eles limpavam as ovelhas antes do ritual dos sacrifícios. Era o último ritual de purificação. Então quando ia haver os sacrifícios, eles pegavam as ovelhas e lavavam com a água daquele tanque. Então essa porta era uma porta menor, era uma porta mais simples, era um lugar que não era tão cheiroso. E para piorar ainda, estava cheio de gente doente na beira daquele tanque esperando a água mexer. Vocês estão me acompanhando? Amém ou não? Então eles estavam ali. E a Bíblia diz, querido, que Jesus, ele estava indo para Jerusalém para a festa. Quanto tempo tinha que esse homem era paralítico? Quanto tempo? 38 anos. Diga comigo, 38 anos. Isso significa que esse homem era aproximadamente 6 anos mais velho que Jesus. Porque Jesus aqui nessa ocasião tinha aproximadamente 32 anos de idade. Então quando Jesus nasceu, aquele homem já estava naquele tanque há 6 anos. 6 anos naquele tanque, esperando o movimento das águas. Quando Jesus nasceu. Posso ouvir um amém? Você acha que isso é maravilhoso? Eu acho. Porque até os números da Bíblia são fantásticos. Porque o 6 aponta para o número do homem, o 7 aponta para o favor, o descanso. É o número da perfeição, o número de Deus. Deus criou todas as coisas em 6 dias. O 7º dia foi o dia do descanso, o dia do desfrute, o dia do Senhor, amém ou não? Então por que eu estou te falando isso? Porque há 6 anos aquele homem estava lá. Ou seja, quando Jesus nasceu no 7º ano que aquele cara estava lá. Ou seja, Jesus nasceu no ano que seria o ano do desfrute daquele cara. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então Jesus nasceu 6 anos depois. E a Bíblia diz, querido, que Jesus, ele foi crescendo, tem toda a história. E aquele homem estava lá. Jesus foi crescendo e aquele homem permanecia lá. Esse texto, querido, ele me traz alguns ensinamentos.
Primeiro deles é que haviam 4 tipos de pessoas diferentes naquele tanque, de doentes diferentes. Primeiro, a Bíblia se refere a enfermos. Enfermos, querido, é gente que não tem a saúde plena, é quem não goza de saúde plena. Segundo tipo de gente que estava lá eram os cegos. Quem eram os cegos? Aqueles que não tinham visão. Terceira pessoa eram os coxos. Quem eram os coxos? Eram pessoas que andavam, avançavam com dificuldade. E por último, a Bíblia fala de ressequidos ou paralíticos. Quem são os ressequidos ou os paralíticos? São pessoas totalmente paralisadas. Vocês estão me acompanhando? Amém ou não? Sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? É porque quando eu vejo um texto como esse, eu vejo, querido, que essa aqui é a realidade de muitas pessoas. Existem muitas pessoas hoje em dia que andam enfermas, que não estão gozando, que não estão desfrutando da saúde plena. Pessoas que não estão, querido, caminhando com plena saúde em todas as esferas. A saúde emocional, a saúde física, a saúde espiritual. São pessoas que estão enfermas. Mas a Bíblia diz também de um segundo grupo que eram os cegos, pessoas que não tinham visão. E hoje a coisa que mais tem nessa vida são pessoas sem visão. Pessoas que não têm, parece, uma visão do futuro. Pessoas que não têm uma visão de si próprio. Hoje de manhã no discipulado eu estava falando sobre liderança com a equipe. E eu falei, querido, que uma das características de um líder saudável é o líder que tem autoconhecimento. Falei isso com os homens. E o que é autoconhecimento? É autopercepção. É você entender quem é você. Já viram aquelas pessoas que você tem muita vontade de chegar para ela e falar assim: você não se enxerga, não? Tem alguém que você tem vontade de falar isso? Acho que não, gente, só eu. Tem ou não? Pecadores. Aquela pessoa que você tem vontade de falar, não se enxerga. Mas tem gente que não se enxerga mesmo. Tem gente, querido, que ele acha que ele é a perfeição absoluta. Ou seja, ele nunca erra com ninguém, é sempre os outros que erram com ele. Ele nunca é injusto com ninguém, são sempre as pessoas que são injustas com ele. Ele nunca vacila com ninguém, ele nunca erra, todo mundo erra com ele. É o tipo de gente que não se enxerga, é o tipo de gente que não se conhece. Isso é falta de visão. Entendeu? Tem gente que está falando assim: ai Jesus, devagar Senhor. Mas tem gente que não se enxerga, gente. Não se enxerga. E um bom líder, eu estava falando para eles, que é o que tem autoconhecimento, é aquele que sabe dos seus defeitos. Você reconhece os seus defeitos? Ou você continua se achando o cume da perfeição? Coitado de você. Sabe o que eu falei para eles hoje, irmão? Só para dar um parênteses aqui na pregação, porque eu acho que isso vai falar com você. Amém ou não? Você vai até se contorcer na cadeira assim, falar: para que eu vim nesse culto, Senhor? Vou te falar algo. Você está preparado para ouvir, irmão? Só você, Leandro. Eu vou falar só para você. Vem cá, filho. Vou te falar no ouvido aqui. Você está preparado para ouvir? Muitas vezes, tá? A maneira de Deus mostrar para você quem você é e a maneira de Deus tratar com você é colocando exatamente uma pessoa exatamente igual a você perto de você. É a maneira, irmão, que Deus tem para tratar. E normalmente são essas pessoas que você detesta. Normalmente. Entendeu? Você olha e fala assim: eu não suporto aquela pessoa. Quando você vai ver, irmão, quando você tiver um olhar sincero, ela é igualzinha a você. Que legal. É por isso que eu amo Jesus, querido. Você quer ver uma coisa? Eu te provo isso na Bíblia. Qual era o principal pecado de Jacó? Mentira! Tem crente que conhece a Bíblia aqui, amém ou não? Mentira! O que Deus colocou perto dele? O mentiroso, irmão. Labão, mentiroso. Paulo, perseguidor de crente, se converteu. O que aconteceu com ele? Foi perseguido. Davi era o cara, irmão, que ele não era muito convertido quando o assunto era mulher.
Ele um dia saiu assim, tomou o café da manhã, era para estar em guerra. Ele olhou e falou: eu pego, hein? Betseba. Só que ela era casada, querido, e com um soldado dele. Ele pegou a mulher do cara. Sabe o que Deus fez? O filho dele pegou as concubinas dele no telhado da casa dele, do palácio, ao sol de meio-dia, na frente de todo Israel. Então, às vezes, a maneira que Deus tem para tratar a gente é colocando pessoas, situações exatamente iguais a gente diante da gente. Sabe para quê, irmão? Para a gente falar: caraca, eu sou assim. E aí você muda. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Você já está até pensando, né? Nossa, eu sou igual a fulano, Senhor. Eu só quero fazer uma ressalva aqui, que eu precisei de fazer essa observação. Valdinei. Quantos aqui conhecem o Valdinei? Aquele rapaz simpático de óculos, entre dois homens feios que está ali, ó. Seu marido não é feio, não? É porque você está incluído aqui nos cegos, pessoas que não têm visão aqui. Mas hoje você está no tanque de Betesda, vai ser curada. Mas o casamento já está feito, agora não tem mais jeito, viu? O Valdinei, eu falei com ele, Valdinei, que eu falei com ele o seguinte: muitas vezes Deus vai dar um discípulo para você que é igualzinho a você. Ele vai acabar com a sua raça, mas é Deus te tratando. Amém ou não? Aí por que eu falei do Valdinei? Porque o Valdinei é um sujeito tão bom que eu acho que ele não deve mais discipular homens. A partir de hoje ele vai discipular querubins, serafins, anjos e arcanjos. São os mais parecidos que eu conheço com ele. Depois você me dá aquele dinheiro que você falou, hein, Valdinei? Tá bom? Então, querido, o que acontece? Então, existem pessoas que são cegas, não se enxergam, não se percebem, não se notam, se acham demais. Querido, você não é a última cocada, não. É a última cocada que fala, não é, gente? Ou a última bolacha do pacote. Tudo é doce. Não é. Então tem pessoas que não se enxergam. Talvez você é o enfermo aqui hoje, ou talvez você é o cego, porque você acha que você é o cara. Coitado de você. Você não é. Eu fico tão feliz de te dizer que você não é, filho. Não é. Mas você acha que é. Mas por que isso? Porque você é cego, você não se enxerga. Quantos estão me acompanhando aqui? Digam amém. Tinha um terceiro tipo de pessoas, que eram os coxos. São aquelas pessoas que mancam. O coxo, normalmente, ele não consegue andar com rapidez. Talvez você hoje aqui é o coxo. Parece que na vida dos outros tudo acontece rápido, mas na sua demora. Estou falando com você, irmão? É Deus. Sabe, parece que tudo na vida dos outros vem de avião, supersônico, mas na tua vida parece que vem de carroça puxado por um jegue. Empaca as coisas, não acontecem. Ou talvez você está aqui hoje, irmão, e você é um paralítico. E o paralítico quem é? Aquela pessoa que está totalmente paralisada, ou seja, já tem 30 anos que a tua vida não muda, 20 anos que a tua vida não muda, você está lutando contra os mesmos pecados, sendo derrotado pelos mesmos pecados, sofrendo as mesmas coisas, vivenciando os mesmos problemas, ou seja, a tua vida não muda, você não avança, não sobe de nível. São os paralíticos. Era o caso daquele homem, 38 anos sem andar. A igreja está comigo, amém ou não? Então esse texto nos traz alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento é que a Bíblia disse o tempo que ele estava ali, 38 anos. O primeiro ensinamento que eu quero dizer para você é o seguinte: que o tempo não resolve os seus problemas. Tem gente que tudo coloca na conta do tempo. O tempo vai resolver. Com o tempo eu soluciono isso aqui. Com o tempo as coisas vão se acertar. Não se acerta. Se você não tiver atitudes corretas, atitudes práticas, o tempo não acerta nada, irmão. E eu quero te dizer algo ainda muito mais importante: que problema é igual capim. Enquanto você ignora ele, querido, ele está crescendo. Aí depois, quando você vai ver, tem uma floresta lá. E aquele problema que era pequenininho, que dava para você resolver enquanto era uma moita, agora você já não consegue mais resolver.
porque virou uma floresta. Então, querido, tem gente que fala, o tempo não resolve problemas. O tempo pode te ajudar a lidar com a dor. Nem diminuir a tua dor, o tempo diminui. O tempo te ensina, você se acostuma a lidar com ela, mas a dor ainda está ali. Tempo não resolve problema. Tem gente que fica sempre deixando para depois. Com o tempo passando, as coisas vão se ajeitar. Com o tempo as finanças irão se ajeitar. Com o tempo eu cuido da minha saúde. Com o tempo não resolve problemas. Marido e mulher que fica dando tempo para ver depois se dá certo, que se vão se consertar depois. Não existe isso. Não existe. Tem que consertar. Tem que resolver a vida. Então diga comigo assim: o tempo não resolve o problema. Amém, irmão? Posso ouvir um glória a Deus? A segunda coisa que eu vejo nesse texto, querido, que também desculpa não resolve o problema. Diga comigo: desculpas não resolvem problema. Amém, irmão? Até porque, querido, desculpa é discurso de fracassado, derrotado. Você tem que decidir. Ou você caminha em vitória, ou continua caminhando com as suas desculpas. Por que desculpa? Jesus está nos ensinando nesse texto que as desculpas não resolvem o problema. Quando Jesus chegou para perguntar para aquele homem: você quer ser curado? O que ele falou? Não, Senhor, olha, eu sou doente há muito tempo, e vem um anjo que mexe a água, mas eu não tenho ninguém para me levar lá. Coitadinho de mim, eu sou um pobrezinho, eu não consigo, ninguém me ajuda. Cheio de desculpa, irmão. E tem gente que é assim. Tem desculpa para tudo, irmão. Tem desculpa para não ser dizimista, tem desculpa para ser dizimista, tem desculpa para não ajudar na feijoada, tem desculpa para tudo. Tem desculpa para não vir no culto, tem desculpa para estar, tem desculpa para tudo. Desculpa não resolve problema, irmão. Você tem que caminhar na verdade. Existem pessoas que vivem uma vida de desculpas. Quantos aqui se lembram quando eu preguei sobre desculpa? Ninguém, né, irmão? 2, 3, 4, obrigado. Agora, para não ficar feio, 20, 50, 60, obrigado. Quando eu preguei sobre desculpa, eu falei para vocês o que é desculpa. Se alguém aqui consegue se lembrar o que é desculpa, conforme eu falei naquele dia, vai ganhar um copo d'água. Oh, meu Deus do céu. Léo, prepara aí o bebedouro. É o quê? Uma caixinha de quê? De quê? Uma caixinha recheada de mentiras. Você lembrou agora, né? Na pregação. Você lembra que eu que preguei. Amém. E que era aqui, você lembra também ou não? Foi aqui? Amém. Você lembra que tinha um teclado? Vocês erraram, irmão, não é nada disso. Desculpa, escute bem. Desculpa é uma caixinha de motivos. Motivos. Recheada de mentiras. São motivos mentirosos. Entendeu? Isso é desculpa. Mas por que você, querido, não pensa em fazer isso na vida? Porque para mim tudo dá errado. Eu sou um injustiçado da sociedade. Eu sou um pobrezinho. Eu não tive oportunidade. Eu não estudei em escola particular. Minha mãe me batia muito quando eu era criança. Quando eu era criança, eu dei uma topada, arranquei a unha do dedão. Irmão, é cheio de desculpa. Cheio de desculpa. Acorda, porque tem gente que viveu condições muito piores do que a sua e estão muito melhores que você hoje. Eu estou passando por isso porque a vida é sempre injusta comigo, ninguém me ajuda. Vou te ensinar uma outra coisa hoje, posso? Amém ou não? Tem alguém que gostaria de aprender algo mais, sim ou não? Eu estava falando para eles hoje sobre loco de responsabilidade. Eu estava falando sobre o que, irmão? Você sabe o que é loco? Loco é local. Vocês já viram? Fulano, de onde você está trazendo essa notícia? Eu estou trazendo essa notícia em loco, no local.
Já ouviram isso, sim ou não? Sim ou não? Tem crente aqui, amém ou não? Então, loco de responsabilidade é local de responsabilidade. E existem 2 locais de responsabilidade. Quantos locais? O primeiro, externo. O segundo, interno. O que é um loco de responsabilidade externo? Ou seja, a responsabilidade é sempre externa, é sempre de fora. A minha vida não deu certo foi porque minha mãe judiava de mim. Onde está o loco de responsabilidade? Externo. Minha mãe que judiava de mim. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu não consegui porque nessa igreja nunca me deram oportunidade. Por que não te deram oportunidade? Onde está o loco de responsabilidade? Externo. É a igreja que é responsável por eu ser assim. A minha mãe que é responsável por eu ser assim porque ela me batia. É o fulano que é responsável por eu ser assim porque o fulano não abriu a porta quando eu precisei. É o Beltrano que é responsável por eu ser assim porque quando eu era pequenininho ele me batia muito. Gente assim não cresce. Gente assim não avança. Eu estou agindo assim com você porque você agiu assim primeiro comigo. Logo de responsabilidade externo. Casamento tem muito disso, não é verdade? Eu falei assim com você porque você não trouxe aquele café para mim. Ei, acorda, irmão. Porque gente madura, o loco de responsabilidade é interno. Ou seja, você fez tudo isso, mas eu não deveria ter agido assim com você. Loco de responsabilidade interno. Minha mãe me batia muito, mas eu também não quis estudar. Loco de responsabilidade o quê? Interno. É quando eu assumo as responsabilidades e paro de dar desculpa. Desculpa não resolve problemas. Posso ouvir um amém? Sabe uma coisa que me chama a atenção mais no texto, irmão? É que a Bíblia diz que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há muito tempo. Jesus já sabia. Vocês lembram que eu pedi para vocês sublinharem, sim ou não? Só quem... Irmão, vocês querem que eu pare de pregar, querido? Amém ou não? Não? Então responde aí, por favor. Fala um aleluia, ai, ai, ai. Obrigado. Fala, pastor, você é lindo. Ninguém falou. Nem minha mãe. É por isso que eu sou assim, irmão. Entendeu? Deixa eu te dizer algo. Sabe por que Jesus já sabia que aquele homem estava lá há muito tempo? Sabe por quê? Porque quando você tiver a oportunidade em Jerusalém, e você vai, amém ou não? Quando você tiver a oportunidade em Israel, e você for em Jerusalém, você vai ver que bem próximo da Porta das Ovelhas, tem uma casa que foi tombada como patrimônio histórico, como ponto turístico. É a casa de São Joaquim e Santana. Amém ou não? Você sabe quem foi Joaquim e Ana, ou São Joaquim e Santana? Eles eram os pais de Maria, mãe de Jesus. Eles eram avós de Jesus. A casa dos avós de Jesus era pertinho da porta das ovelhas, onde estava aquele paralítico. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já foi criança algum dia na vida? Só quem foi criança, porque tem gente que já nasceu com 18 anos. Levante a mão, quem já foi criança algum dia na vida, amém? Glória a Deus. Você ia na casa da vovó, bonitão? Quem aqui ia na casa da vovó? Aleluia. Quem gostava de ir na casa da vovó? Levante a mão. Irmão, casa de vó é o céu, irmão, amém ou não? Pelo menos para mim é. Casa de vó é tudo de bom, porque a comida é melhor. Sua mãe quer te bater, sua avó não deixa, é verdade ou não? É sempre assim, irmão. Casa de vó é o paraíso das crianças, amém ou não? E Jesus, você acha que Jesus ia na casa da avó dele, sim ou não? Claro que ia. Então você imagina, Jesus um molequinho, 10 anos de idade, aquele cara já estava com 16. Jesus sendo carregado por Maria e José na casa da vovó. Daqui a pouco ele olhava na porta do templo, na porta do tanque. Ele passava na porta das ovelhas e aí ele chegava no tanque para passar para ir para a casa da vovó. Quem que ele via parado lá? O paralítico. Então antes mesmo do milagre chegar na vida daquele paralítico, Jesus já estava observando ele.
Entendeu ou não? Antes do milagre chegar na tua vida, irmão, já tem alguém que está te observando, já tem alguém que está olhando para você, já tem alguém que está dizendo para você: eu estou de olho em você, a tua hora vai chegar, a tua hora vai chegar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus passava, eu posso imaginar aquela criança olhando e falando: um dia você vai andar, menina. Para aquele paralítico não, estava tudo do mesmo jeito. Mas Jesus já olhava ele como um alvo de um milagre. Eu estou vendo aqui hoje quase aqui uns 200 alvos de milagre. Eu posso dizer? Tem amém aqui para dizer amém? Tem glória a Deus para dizer sim ou não? Eu quero dizer, irmão, que quando você nasceu já tinha alguém de olho em você. Quando você começou a passar por esse problema, já tinha alguém que estava vendo a tua situação e ele estava dizendo para você: ei, calma, eu estou te olhando. Ei, calma, eu estou de olho em você. Ei, calma, a tua hora vai chegar, acredite nisso, o teu momento vai chegar. E eu creio que o teu momento pode ser hoje, o teu dia pode ser hoje. Jesus certamente ia para a casa da avó, passava por ali, eu acredito. A Bíblia não diz isso, mas montando o texto aqui, eu acredito que ele passava, ele via aquele homem lá, ele já percebia a dor daquele homem, ele já percebia a vida difícil daquele homem. Então eu quero dizer algo para você, querido: você não está sozinho. Por mais que você ache que não tem ninguém olhando para você, por mais que você ache que você está isolado, por mais que você ache que não tem ninguém prestando atenção nas suas lutas, nos seus dilemas, tem alguém que está vendo tudo, tintim por tintim. Creia nisso! Creia nisso! A terceira coisa que eu vejo nesse texto é que quando Jesus chegou naquele tanque, já adulto, com 32 anos de idade, Jesus, muito mais do que curar aquele homem, Jesus estava chegando para inaugurar um novo tempo na vida dele. E que tempo era esse? Um tempo de festa. Um tempo de festa. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Por que você está dizendo que Jesus estava ali para ativar um tempo de festa? Porque para onde Jesus estava indo, irmão? Para uma? Só meia dúzia que prestou atenção? Para onde Jesus estava indo? Para uma? Festa. Para uma? Então Jesus chega naquele tanque, escute. Jesus chega, olhou para aquele homem e perguntou: você quer ficar curado? Irmão, Deus age assim com a gente, com perguntas fechadas, diretas. Você quer? Aquele homem: não, é porque não tem ninguém que me ajude, não sei o quê. Não, irmão, para com esse papo que já está chato. Para com esse papo que está chato. A pergunta é: você quer? Quem aqui quer? Você quer? Quem aqui quer de verdade? Você quer? Você quer? Então Jesus chegou para ele e falou: levanta, toma a tua cama e anda. O que aconteceu com aquele cara? Ele levantou, 38 anos deitado, ele levantou, pegou a cama dele. E eu pergunto para você, presta atenção: quem aqui já ficou internado alguma vez na vida? Internado? As mulheres, principalmente as mães, né? Ficaram internadas. Já ficou internado? Bastante tempo, sim ou não? Bastante tempo para mim é mais de 1 hora, irmão. Dentro de um hospital, mais de 1 hora para mim é muito tempo. Já ficou internado? Quando você está internado e você quer sair do hospital, você recebe alta, qual é o lugar que você mais quer ir? Para casa, encontrar com quem? Com quem? Com a sua família, não é? Recebi alta, nossa, não vejo a hora de chegar em casa, Christian. Não vejo a hora de deitar na minha cama, ligar minha televisão, deitar, abraçar minha família, encontrar com os meus. Amém ou não? Amém ou não? Você está com a Bíblia aberta ainda, sim ou não? Versículo 14. Depois
Jesus o encontrou no templo. Ele não foi para casa. Para onde que ele foi? Para a festa. Porque era lá que estava tendo a festa, era no templo. Então aquele homem, ao invés de ir para casa, ele foi para onde? Para a festa. Ele foi para a festa. Quantos aqui querem ir para a festa, irmão? Não, eu vou perguntar de novo, que você é muito michuruco. Quantos aqui querem ir para a festa? Eu quero profetizar sobre a tua vida, irmão. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que hoje será inaugurado um tempo de festa. Hoje será inaugurado um tempo de festa. Hoje será inaugurado um tempo de festa. Você vai sair de Betesda hoje e vai para a festa. Betesda é o tanque. Betesda é lugar de compartilhar problema. Qual era o papo daqueles enfermos? Quanto tempo você já está aqui? Eu já estou aqui há 50 anos, minha vida não muda, está sempre do mesmo jeito. Olha, eu estou com uma coisa aqui, minha perna está assim. E você, menina, eu já estou 38 aqui, eu não ando. É lugar de compartilhar problema, luta. É lugar de falar das derrotas, é lugar de falar das suas dificuldades. Isso é Betesda. É lugar de ficar andando no meio de doente. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, ele falou: ei, Betesda não é mais o teu lugar, porque existe uma festa te esperando, existe uma festa acontecendo. Então aquele homem, ele levanta e ele põe a cama nas costas. Agora escute isso. Escute isso. Os religiosos, quando viram aquele homem com a cama nas costas, eles ficaram endemoniados de raiva. Hoje é sábado, você não pode ficar carregando uma cama. Em momento nenhum consideraram o milagre que aconteceram na vida daquele homem. Porque tem gente que não está torcendo para o milagre acontecer na tua vida. Sabe qual é o problema? É que para aqueles religiosos, ficar com as costas na cama pode no sábado, mas colocar a cama nas costas não pode. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você entrou aqui com as costas na cama, mas você vai sair daqui com a cama nas costas. O que isso quer dizer? Aquilo que te envergonhava vai ser o seu testemunho de milagre e festa. Aquilo que te humilhava vai ser aquilo que vai te exaltar. Aquilo, querido, que era o seu entrave, que te paralisava, vai ser exatamente nessa área que vai destravar as coisas na tua vida.